No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o nosso episódio número 55 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Clique, Como Resolver Problemas Insuperáveis. Meu amigo, se você tem problemas, esse episódio é para você. E quem não tem problema, não é mesmo? Eu costumo dizer que empreender é resolver problemas. Então, entender como resolver problemas é, de fato, a essência de qualquer empreendedor. E esse livro, o título desse livro por si só, já nos mostra o que nós vamos ver no episódio de hoje. Como algumas questões complexas são resolvidas quando nós tiramos o foco do problema. Nesse livro, o autor ilustra com várias histórias de pessoas desconhecidas e de pessoas conhecidas como resolveram problemas insuperáveis e nos dá algumas lições práticas de como que nós podemos, no nosso dia a dia, mudar algumas atitudes, alguns comportamentos e, de fato, ajudar a resolver problemas. Então, se você tem problemas ou se você quer resolver problemas, fique ligado que esse episódio é para você. Clique Como Resolver Problemas Insuperáveis começa agora. Olá e bem-vindos ao episódio número 55 do Resumo Cast. Eu sou Gustavo Carriconde e hoje nós vamos falar sobre como resolver problemas. E uma das mensagens principais do livro, que nós vemos em praticamente todos os exemplos de todas as histórias que o autor usa, é que o problema geralmente está no próprio problema. O problema é o problema. O que isso quer dizer? Que muitas vezes quando nós temos um problema na nossa vida, quando nós temos um problema no nosso negócio, quando nós temos uma dificuldade, qualquer que seja em alguma situação da nossa vida ou trabalho, nós focalizamos toda a nossa energia, nós focalizamos a nossa mente, nós focalizamos a nossa atenção diretamente e apenas para aquele problema. E quanto mais nós fazemos isso, mais bitolado nós ficamos dentro do problema. Ou seja, se nós queremos resolver o problema, nós precisamos parar de pensar no problema. Se nós focalizamos somente a energia e nosso tempo e nosso esforço no problema, dificilmente nós vamos conseguir achar alguma solução. A solução não está no problema. É isso que o autor afirma. Muitas vezes, as soluções dos mais diversos tipos de problemas, a solução de vários produtos e negócios que foram construídos baseados em problemas, aconteceu principalmente porque alguém parou de pensar no problema, porque alguém parou de focar no problema e começou a pensar, começou a focar em outra coisa e, consequentemente, com isso, encontrou novas possibilidades e novas soluções. Então, nossa dica número 1 é que o problema é o problema. E nesse contexto, vamos falar sobre o título original do livro, que em inglês é It's Not About the Shark. E a tradução mais correta seria Não Foque no Tubarão. O livro começa contando a história das gravações de um dos maiores sucessos de bilheterias de Hollywood, o filme Tubarão, e o seu diretor, o Steve Spielberg. Para gravar as cenas principais do filme, o Estúdio Universal, que foi quem criou o filme, mandou construir um enorme tubarão com controles hidráulicos, operado por um pequeno exército de quase 20 pessoas. Mas na realidade, durante as filmagens, a engenhoca mecânica quase sempre falhava e não correspondia às expectativas.
A situação, então, estava ficando desesperadora para o jovem diretor do filme, que já havia estourado o orçamento previsto e estava muito atrasado em relação à estimativa original de entrega. Qual seria a solução, então, para esse problema? Utilizar todos os recursos disponíveis para consertar o tubarão o mais rápido possível, pois o tubarão era o astro principal do filme e teria que aparecer em quase todas as cenas. Certo? Errado. Era preciso esquecer o tubarão mecânico e todos os problemas causados por ele e focar em uma outra solução. Foi então que Spielberg resolveu criar cenas de suspense no filme, utilizando câmeras aquáticas no nível da água e uma trilha sonora arrepiante para criar a sensação de perigo, onde o espectador ficava constantemente amedrontado, sem saber quando o monstro iria aparecer. Agora o jogo mudou, e o que assustava as pessoas e deixava o filme cada vez mais emocionante era o medo daquilo que não se conseguia enxergar. O tubarão mecânico era realmente um desastre, não funcionava direito e nunca teria sido consertado. O filme só foi um sucesso pois o foco no problema foi modificado. As cenas de suspense substituíram o animal, que só foi aparecer pela primeira vez depois de 1 hora de filme. Identificar o problema e coletar algumas informações sobre ele é importante, mas não se sinta paralisado e dominado por ele. Bom, você já entendeu que precisa tirar o foco do problema. Você já entendeu que não pode mais ficar pensando no problema. E agora deve estar se perguntando, mas como que eu faço para tirar o foco do problema? Afinal, é muito comum, quando nós estamos imersos num problema, nós não conseguirmos pensar em outra coisa. Aquele problema fica girando na nossa mente, fica nos incomodando e a gente não consegue pensar em outra coisa senão aquele problema que está na nossa frente. Bom, e o autor e eu também utilizo algumas coisas práticas no meu dia a dia para a gente tentar, de fato, tirar o foco do problema, e é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Bom, primeira delas, você precisa encontrar alguma distração para você. Você precisa parar o que você está fazendo e começar a fazer uma outra coisa que vai distrair a sua mente. Você tem que mudar o que você tem que estar fazendo. Você pode dar uma caminhada, você pode dar uma corrida, você pode fazer um esporte. Aliás, fazer um esporte ou praticar uma atividade física é uma coisa que libera endorfina no seu corpo, oxigena o seu cérebro, a sua mente e faz você, além de parar de pensar naquilo que você está pensando, faz com que você tenha novos estímulos para ter novas ideias. Eu já comentei isso, inclusive, que o lugar onde eu mais tenho novas ideias é correndo. Então, se eu tenho um problema que está me perturbando, a primeira coisa que eu faço é paro de fazer aquilo que eu estou fazendo e, se eu tenho essa possibilidade, se a agenda me permite, eu vou dar uma caminhada, eu vou dar uma volta, eu vou dar uma corrida, nem que seja unicamente para levantar da cadeira, da mesa, da escrivaninha que você esteja, do escritório que você esteja, para dar uma volta, para dar uma circulada, para dar uma arejada. Você precisa parar o que você está fazendo e começar a fazer uma coisa diferente para que você mude o foco da situação, para que você mude o foco da sua mente. E, como eu comentei, de preferência, saia do seu quadrado. O autor usa essa expressão, saia do seu quadrado, saia do seu mundo. Tente ir para um lugar diferente, tente dar uma volta em um lugar diferente para que você consiga oxigenar a sua mente. E aí sim, você tem uma possibilidade muito maior de pensar em novas soluções. Agora pense nas pessoas que você conhece. Quantas delas parecem mais importantes ou interessantes porque apresentam um grande problema e estão constantemente envolvidas com ele? O autor afirma que focar demasiadamente em um problema é um hábito improdutivo, mas ao mesmo tempo cativante, pois temos a sensação de que estamos repelindo a ameaça. Frequentemente, pessoas que se envolvem com causas sociais complexas só enxergam o problema sobre um único ângulo e gastam todos os seus esforços para combater de uma forma ineficiente aquele problema. Isso dificulta com que elas percebam
que não estão conseguindo progredir em relação a um objetivo ou alguma meta. Mas o hábito de se esforçar e combater constantemente é o que as deixa ocupadas e com a sensação de que estão fazendo o seu melhor. Um exemplo são as pessoas envolvidas com proteção de animais que dedicam todas as suas horas livres resgatando aqueles animais que já foram abandonados. Cria-se então uma cultura de ódio aos próprios seres humanos que os abandonaram, e o ciclo de combate continua. Quando esses protetores não estão salvando animais, estão odiando e combatendo outros seres humanos. Pense por um instante se esse hábito fosse quebrado e, ao invés de odiarem outros seres humanos, os protetores conseguissem enxergar que a humanidade precisa ser educada e empoderada para cuidar bem das outras espécies. É claro que essa educação passa por questões muito mais complexas, como, por exemplo, o próprio desenvolvimento de um país e a melhoria das condições de vida das pessoas. Mas, sem dúvida, é um ângulo muito mais sensato do que a guerra e o ódio. Faça algo que você nunca fez. Esse aqui é o princípio básico da inovação, da construção de ideia e, consequentemente, da resolução de problemas. Se a gente fizer sempre aquilo que a gente sempre faz, se a gente sempre percorrer o mesmo caminho que a gente percorre, eu faço todo dia o mesmo trajeto, tenho todo dia a mesma rotina, ando todo dia na mesma rua, falo todo dia com as mesmas pessoas, vou para os mesmos lugares, leio as mesmas coisas, assisto as mesmas coisas, ouço as mesmas coisas, tudo a mesma coisa. Qual que é a possibilidade de você aumentar o seu repertório mental e conseguir conectar novas ideias e novas soluções? É muito maior. Então você tem que se permitir, em alguns momentos, lógico que não dá para você sempre fazer isso, mas em alguns momentos, talvez uma vez na semana, uma vez por mês, ou vez ou outra, quando você achar necessário, saia da sua rotina, mude o seu padrão, mude os seus horários, mude a sua rotina, mude seu caminho, mude alguma coisa na sua rotina, seja por um tempo, para que você consiga ver coisas novas, para que você consiga perceber coisas novas e principalmente para que você possa sair do piloto automático. Geralmente, quando nós estamos dentro de uma rotina, nós trabalhamos e funcionamos no modelo de piloto automático. Nós paramos, na verdade, de pensar, nós paramos de raciocinar, porque nós desenvolvemos mecanicamente aquelas atividades. E quando eu mudo a minha rotina de uma forma brusca, eu estou, de certa forma, quebrando a rotina e estou forçando a minha mente a voltar para o estado presente, a se concentrar, a ter atenção naquele momento, e com isso eu consigo perceber coisas que talvez eu não perceberia dentro da minha rotina. O nosso cérebro está biologicamente programado para sentir medo diante de um problema. Precisamos entender a evolução do ser humano para enxergar como isso é possível. Há milhões de anos atrás, quando ainda habitávamos as cavernas, precisávamos fugir de grandes predadores, e manter uma atenção nos problemas era fundamental para conseguir identificar de onde vinham os perigos. Se por acaso um arbusto se mexia, aqueles humanos que sentiam medo e corriam, ou seja, se antecipavam ao pior cenário que poderia acontecer, foram os que sobreviveram aos predadores. Os outros seres humanos que não se preocupavam com perigo foram devorados por tigres de dente de sabre, que saltavam eventualmente de trás dos arbustos. Por causa disso, hoje, o sofisticado cérebro que herdamos foi daqueles ancestrais que focavam sempre no pior cenário possível. Isso acaba trazendo negatividade, matando a nossa criatividade, nos amedrontando e nos paralisando. Você precisa então distinguir se a situação é ameaçadora para a sua vida ou não. Se não for, precisa treinar as suas reações para sair do piloto automático e deixar de temer um tigre de dente de sabres que foi extinto há milhares de anos atrás. Lembre-se, alguns problemas realmente crescem diante do nosso esforço em aumentá-los. Converse com pessoas diferentes.
Outro princípio básico da inovação e da construção de ideias: problemas também não se resolvem sozinhos. Compartilhe os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades com outras pessoas. Quanto mais pessoas você conversar, de perfis diferentes, de áreas diferentes, de lugares diferentes, mais fácil é você tentar achar uma solução ou conectar pontos de vistas diferentes, de pessoas diferentes, que talvez aquilo que é um problema para você, para uma outra pessoa pode ser muito mais simples. Aliás, isso é muito comum. Eu já fiz muitos trabalhos também de consultoria para outras empresas, de mentoria para empreendedores, e é muito comum quando nós estamos fora do problema, quando nós estamos fora da empresa, quando nós estamos fora do caos, nós conseguimos olhar com outro olhar aquela situação, e às vezes é uma coisa tão simples, tão óbvia que poderia ser resolvida, e quem está do lado de fora consegue facilmente indicar ou orientar um caminho que você não está vendo. Por isso que é importante pessoas diferentes, por isso que é importante muitas vezes um consultor externo, um mentor, ou um amigo que você tenha, que tenha um ponto de vista diferente, ou que também tem um perfil empreendedor falando de problemas dentro do negócio, mas uma pessoa que está fora, que não está viciada, que não está dentro daquele ambiente, ela certamente pode te dar contribuições muito importantes, muito valiosas para resolver o seu problema. Só que para isso tem que ter um ingrediente muito importante, que é ter a humildade de ouvir outras pessoas, ter a humildade de perguntar para outras pessoas, de aceitar que você não sabe tudo, que você não tem todas as respostas, e estar aberto principalmente para opiniões diferentes do que a sua. Então, se você tem essa predisposição, com certeza você precisa conversar com pessoas diferentes. Para exemplificar essa ideia do livro que o João comentou agora, vamos conhecer o caso real de uma empresa que, assim como na história do tubarão, mostra a vantagem clara de encarar os problemas sob um ângulo diferente. A empresa era a East Railway, que constrói trens-bala e estradas de ferro no Japão. Eles enfrentaram um grande problema quando tentavam cavar um túnel para atravessar a montanha Tanigawa, conhecida como a Montanha da Morte. Imagine a reação dos engenheiros da East Railway quando o túnel que passava pela montanha encheu de água que vinha do subsolo. Como era impossível criar um túnel à prova de água, os engenheiros e os gerentes da empresa passaram a focar na solução, que era construir um caríssimo sistema de drenagem para remover o problema, a água. Esse é um exemplo claro que mostra uma organização sequestrada pelo problema. Você acaba raciocinando somente nos limites do próprio problema e age de forma previsível, exatamente como o problema espera. As ferramentas que estão ao seu alcance são apenas aquelas que o problema permite utilizar. Não interessa quantos experts estão envolvidos ou quanto dinheiro será necessário, o problema continua o mesmo. E nesse caso, a água no túnel representava perdas financeiras e atrasos para a empresa. Até que um mecânico responsável pela manutenção dos equipamentos, um belo dia com sede, resolveu tomar um pouco da água que estava no túnel. E o gosto que ele sentiu foi o da melhor água que já havia tomado durante toda a sua vida. Esse mecânico sequer pensava na água como um problema, pois não fazia parte da cúpula de experts e engenheiros da empresa. Então todos começaram a falar da qualidade da água e se descobriu que ela vinha da neve acumulada no topo da montanha e levava uma década para se infiltrar no subsolo, e ao longo do caminho adquiria minerais saudáveis e um gosto puro da natureza. A East Railway criou então uma empresa subsidiária para engarrafar e vender a água, inicialmente nas plataformas de embarque dos trens. À medida que a água adquiria fama, a subsidiária crescia e acabou se tornando um negócio de 75 milhões de dólares por ano. O que aconteceu aqui foi um exemplo onde os experts haviam sido treinados e só sabiam utilizar as ferramentas impostas pelo próprio problema. No entanto, quem conseguiu superar os limites do problema teve a oportunidade de achar uma solução
que tornou o problema insignificante. Uma outra dica muito bacana que o autor cita no seu livro é você ser outra pessoa por algum tempo específico. O que isso quer dizer? Eu comentei antes que quando nós conversamos com pessoas diferentes, nós temos opiniões diferentes. Ou, muitas vezes, quando nós olhamos um problema de um terceiro, nós vemos outras possibilidades, outros caminhos que aquela pessoa não estava vendo. Isso também pode acontecer quando você tentar se colocar em outros cenários, se você tentar pensar com a mente de outra pessoa, ver a sua realidade com os olhos de outra pessoa. Então, imagine o que outra pessoa poderia estar pensando sobre esse problema. Coloque-se no lugar de outras pessoas com perfis diferentes e talvez esse exercício pode te ajudar a pensar em caminhos e alternativas diferentes. Vamos falar agora em uma interessante pesquisa que foi feita para descobrir quanto as pessoas sustentam o seu ponto de vista e desconsideram informações importantes depois que tomam uma decisão. Em uma corrida de cavalos, os pesquisadores entrevistavam as pessoas que estavam na fila, prestes a fazer as suas apostas. A pergunta era simples: qual a chance de vencer que você acha que o seu cavalo tem? Nesse primeiro estágio da pesquisa, antes das pessoas realizarem as apostas, as respostas obtidas pelos pesquisadores eram vagas e não muito convincentes. No entanto, o que se descobriu, e foi mais curioso, foi que assim que as pessoas realizavam as suas apostas, elas eram abordadas por outro pesquisador que repetia exatamente a mesma pergunta. E dessa vez, a grande maioria das pessoas que já haviam sido entrevistadas antes afirmavam que o seu cavalo era o grande favorito para vencer a corrida. Vamos tentar olhar essa situação mais de perto e descobrir o que aconteceu. As probabilidades de vitória não se modificaram. As condições da pista, do cavalo ou do jockey não havia mudado, mas a opinião e a convicção das pessoas em relação ao seu palpite modificou antes e depois de fazerem a aposta. E a diferença foi justamente essa. A opinião que temos sobre as coisas depois de tomarmos uma decisão sempre vai ter a tendência de sustentar a nossa própria decisão. O ser humano possui o hábito de aumentar a atratividade daquilo que já fez e reduzir a atratividade daquilo que não fez. Mesmo que tenha sido uma péssima opção, antes de decidirmos por algo, existem diversas informações conflitantes que levamos em consideração. Depois que tomamos a decisão, geralmente a nossa tendência é desconsiderar as informações que possam indicar uma má escolha, pois isso gera um sentimento de fracasso. Infelizmente, essa atitude torna o processo de aprendizado mais difícil e acaba nos guiando por um caminho onde um grande problema pode estar sendo criado. Se, por outro lado, conseguirmos levar em consideração informações importantes antes e depois de tomarmos alguma decisão, as evidências de um possível erro estarão bem claras no início da jornada e o caminho pode ser ajustado bem cedo e quando ainda há tempo. Você já esteve envolvido ou escutou alguma história daquele plano de negócios perfeito que demorou anos para ser escrito, onde os empreendedores fizeram tudo certo, fizeram pesquisa de mercado, curso no Senai, criaram aquela planilha perfeita que, mesmo levando em conta o pior cenário possível, cuspia lucros mês após mês? Então chegou o grande dia. Alguém apertou o botão do lançamento e o negócio começou. Mas não começou muito bem. Nas primeiras semanas já dava sinais claros de que haviam sérios problemas. Então os empreendedores que fundaram esse negócio confiaram tanto em suas decisões que se blindaram para evidências que mostravam que o negócio não ia bem. Se eles tivessem estancado os prejuízos logo no início ou ajustado seu plano de acordo com a realidade que estava acontecendo, poderiam ter tido um grande sucesso.
Mas eles, por outro lado, resolveram desconsiderar qualquer informação que contrariava o seu plano inicial, pelo simples fato de já terem tomado a decisão e só conseguirem enxergar aquilo que sustentava o seu comprometimento. Então lembre-se, se você quiser realmente resolver grandes problemas, vai precisar em alguns momentos ter a humildade de reconhecer que nós tomamos decisões erradas, que nós iniciamos caminhos errados e equivocados, e que voltar atrás e mudar de opinião é uma característica de um líder que está comprometido com a sua própria evolução. Faça algo fora da ordem. Essa aqui é uma dica muito bacana também e está muito ligado com o que eu comentei da rotina. Fazer alguma coisa diferente, numa ordem diferente. E um exemplo muito simples que eu uso, mas que talvez ilustre bem esse exemplo, e que eu faço inclusive, é quando eu vou ler um jornal impresso, que confesso que são raros os momentos ainda que eu faço isso, pelos meios impressos e não digitais, mas quando eu vou ler um jornal impresso, eu tenho o costume de começar a folhear, assim como outras pessoas, folhear o jornal de trás para frente. Ou seja, o processo lógico e natural e óbvio seria começar do começo para o final e não do final para o começo. Mas quando você faz alguma coisa fora da ordem, isso é só um exemplo ilustrativo, né? Logicamente que tem outras situações que a gente pode fazer isso, mas quando a gente faz alguma coisa fora da ordem, fora daquele padrão estabelecido, nós temos mais uma vez uma possibilidade de ver pontos de vistas, ver cenários, ver possibilidades diferentes, porque nós saímos do fluxo, nós saímos da rotina, nós saímos do padrão e nós liberamos a nossa mente para pensar, para enxergar coisas diferentes. Pare de treinar ou ensaiar demais quando você tem alguma coisa importante para fazer. Isso é muito comum quando você tem talvez uma reunião muito importante, você vai dar uma palestra, você vai fazer uma apresentação, você vai fazer uma prova, não sei, você tem algum momento muito importante na sua vida, na sua carreira, no seu negócio, e você se prepara, logicamente que muito, você treina, você se prepara, mas muitas vezes nós queremos nos preparar demais, nós queremos treinar demais, mesmo já tendo nos preparado bastante. E é importante que nós demos um tempo, que a gente pare de treinar. Tem um momento que você não adianta mais você treinar, se preparar. Chega um estágio que é melhor você parar de fazer isso, fazer outra coisa, respirar, mudar a sua rotina, ir fazer um exercício, fazer uma atividade de lazer, se descontrair, porque você já se preparou e nesse momento é muito mais importante você descontrair do que ficar contraído, que você vai conseguir realizar aquela atividade com uma performance muito melhor. Por exemplo, num dia de uma palestra, dificilmente eu vou me preparar no conteúdo. Eu já me preparei no conteúdo dias, semanas, meses, anos antes, absorvendo conteúdos, informações, experiência. E quando eu estou muito próximo de um problema ou de um momento importante, o que eu faço é simplesmente parar de pensar nisso. Eu faço uma meditação, faço uma respiração, faço uma caminhada, faço uma corrida, porque eu paro de focar no problema, eu paro de querer sempre ensaiar, em treinar, e eu me sinto muito mais leve, muito mais tranquilo para no momento de executar aquela coisa importante, isso fluir de uma forma muito melhor e muito mais natural. E por último, desacelere. Muitas vezes a gente está acelerado demais. Nós estamos tão apressados, nós estamos numa situação tão caótica, nós estamos numa rotina tão rápida que a nossa mente ela não consegue nem nos acompanhar, porque nós estamos num ritmo muito forte. E quando nós estamos nesse ritmo tão forte, com uma vibração muito desproporcional do que deveria ser, nós ficamos pesados, carregados, nós não conseguimos resolver problemas nessa situação. Você precisa em alguns momentos desacelerar, você precisa em alguns momentos frear, você precisa em alguns momentos parar, para aí sim, com equilíbrio, conseguir pensar, conseguir resolver problemas, conseguir tomar atitudes e ações importantes. E isso quem pode perceber é só você. Não existe uma receita para isso, não existe uma fórmula para isso. Você tem que conseguir entender
quando é o momento de acelerar e quando é o momento de parar. E com isso nós vamos chegando no final de mais um episódio do Resumo Cast. Espero que tenha ajudado você a resolver os seus problemas. E lembre-se, pare de focar nos problemas. Pare de pensar, de mentalizar nos problemas e comece a fazer coisas diferentes que você certamente vai ter uma possibilidade muito maior de encontrar soluções. E lembre-se também que a vida de empreendedor é recheada de problema. Empreender é transformar problemas em oportunidades. Empreender é resolver problemas. Já disse outras vezes que eu adoro problemas porque são nos problemas que surgem as novas ideias, novos produtos, novos negócios, novas soluções. Apesar de parecer clichê, essa é a mais pura verdade de grande parte das inovações e de negócios e de soluções surgiram de problemas. Então nós precisamos aprender a encarar e a resolver problemas. Espero que esse episódio tenha ajudado de alguma forma você a entender um pouco mais sobre esse sentido e ajudado você a resolver os problemas que você está enfrentando. Se você gostou desse episódio, deixe sua avaliação, seu comentário no iTunes e nós nos vemos novamente na próxima semana com mais um livro para empreendedor aqui no Resumo Cast. Até lá, um abraço. Reconheça a necessidade de agir e encarar da forma apropriada os problemas que surgem na sua vida. Se você tiver realmente uma mentalidade proativa e conseguir acertar críticas, vai entender a necessidade de evoluir e vai acabar automaticamente adquirindo habilidades que irão transformar a sua vida em uma vida mais criativa, mais produtiva e mais resiliente às dificuldades, às adversidades e aos problemas. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Desejo a todos vocês uma semana repleta de problemas e oportunidades e até o próximo episódio.